Sagitarianos, como é que vocês estão por aí? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando por aqui agora, já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem um like, comentário de vocês, isso ajuda muito na nossa energia de troca. E bora lá, Sagitário, bora para mais uma leitura aqui para vocês. Essa semana estou abrindo as leituras com o oráculo de Delfos, tá? Vamos lá. Lembrando sempre que aqui são leituras coletivas, leituras gerais. Peguem o que fizer sentido para vocês e vamos lá. O que nós temos aqui para Sagitário? A indecisão. Cadê o foco? Eita! Gente, hoje está difícil. Aí, a indecisão. E a liberação, aqui no fundo de deck. Do que a gente está falando aqui para Sagitário, por favor? O impulso inicial. Caridade, o guia. Os sonhos. Mais uma aqui para Sagitário, por favor. Carta da inquietude. E a liberação aqui de novo. Clarifica essa indecisão, por favor. O descanso. Mais uma indecisão. Bem-estar material. E a melancolia. O impulso inicial. Perspectiva. Mais uma, o impulso inicial. A difícil lição. Vou abrir tudo aqui. A inquietude, a cegueira e o despertar. Aqui vem me falando como se vocês estivessem muito em dúvida sobre ajudar uma pessoa ou não. Ou seguir um caminho em que você vai ter que se doar ali, que você vai ter que se sacrificar de alguma forma, Sagitário, ou não, tá? Só que essa carta do descanso com a melancolia vem muito uma energia para mim como se assim, eu não quero lidar com isso, eu quero evitar isso, sabe? Eu não quero me comprometer, eu não quero colocar a mão no fogo aqui por algo ou por alguém. Só que essa carta da inquietude, para mim, me vem muita sensação como se as coisas fossem mais a fundo do que só uma decisão sobre ajudar ou não uma pessoa, sobre seguir aqui um caminho que você vai ter que se doar ou não. Mas essa carta aqui, que é a carta do meio, que é a carta do impulso inicial, realmente fala, né, de uma movimentação rápida aqui no campo de vocês, na vida de vocês. Provavelmente essa movimentação rápida vai trazer respostas aqui para o que vocês querem. E até uma mudança mesmo de perspectiva sobre o que está acontecendo aqui. Vamos entender melhor com o tarô, né? Eu vou abrir aqui com o tarô vice-versa. Então é meio que assim, de repente eu tô dentro de uma situação na qual eu sei que eu vou precisar que
me sacrificar, ou eu vou ter que ajudar alguém, ou eu vou ter que estar disponível ali por alguém, sabe? Só que eu vejo que assim vocês não gostariam de estar lidando com isso. Essa carta do descanso e com a melancolia vem uma coisa assim, ah, eu já passei por tanta coisa, sabe? Ah, eu tô cansado mesmo. Independente aqui da decisão de vocês, porque essa carta da indecisão me mostra realmente uma falta de ação de vocês momentaneamente. Porque fica aqui uma pulga atrás da orelha. Como se de fato tivesse algo que você não está entendendo, por mais que você não queira aqui lidar com essa situação, tem algo que te faz continuar. Vamos entender melhor aqui com o tarô. E aqui a mensagem da espiritualidade para vocês é a seguinte: realmente é sobre continuar, porque existe algo aqui, né? Tá vendo que aqui é como se tivesse um baú? Tem algo precioso disso tudo, até em relação a vocês mesmos, que vocês ainda não conseguem enxergar isso. O que mais para Sagitário aqui, por favor? O que mais que vem aqui para Sagitário? E aqui eu não sinto que eu tô falando de vocês abrindo mão da felicidade de vocês aqui, tá? Não é isso. O que mais para Sagitário? Eita, Nossa Senhora. O Rei de Copas. Aí. Embaixo, né, dessa carta da decisão, entendi. Mais uma. As de Ouros. Falei que aqui tem uma mudança. As de Ouros. E mais uma. Mais uma. Rei de Ouros. O Sol. Eita, e o 10 de Copas. E o 10 de Ouros. Meninos do céu. E aqui do outro lado a gente tem o julgamento, a morte. Essa leitura aqui já tô vendo que vai ser babado. Então vamos lá. O Rei de Copas aqui para mim, eu tô sentindo que são vocês, porque o Rei de Copas é uma carta que fala muito sobre, de fato, ter essa sensibilidade, né, para ajudar as pessoas. Vocês aqui podem ser pessoas que compreendem muito, com muita facilidade a dor do outro, né? Vocês podem aqui ter uma empatia muito grande. Só que aqui, com essa carta que está em cima, que é a carta da indecisão, vocês me parece que já entenderam assim, Lara, eu até sei que sou uma pessoa que gosta de ajudar o outro, que tem empatia pelo outro, mas muitas vezes eu escolhi mais o outro do que eu mesmo, e aí eu me lasquei, né? Então parece que assim, vocês estão repensando aqui essa dúvida entre razão e emoção, é por conta disso, porque vocês já, né, aprenderam algo com outras experiências e vocês não querem cometer os mesmos erros aqui. Só que aqui fala como se fosse algo diferente. Até para você mesmo, tá? Carta do julgamento com a morte. Por mais que tudo isso aqui seja difícil, até de você acatar como algo que você realmente quer, tá ali se comprometendo, vocês vão ver que vocês vão mudar da água para o vinho aqui em relação a tudo isso. Como essa experiência aqui vai modificar você? Clarificar esse Rei de Ouros aqui. Para alguns de vocês, isso aqui pode ter a ver com trabalho. Trabalho, tá? Um caminho profissional em que você vai estar ali mais dedicado a ajudar as pessoas.
E que se isso daqui for ligado à vida profissional de vocês, vai sim trazer mais prosperidade financeira no campo de vocês, tá? Só que assim, aqui tá exigindo comprometimento. Rei de ouros. E eu sinto como se vocês não quisessem todo esse comprometimento aqui, não. É um 3 de ouros, tá vendo? Mais uma. 10 de espadas, 2 de ouros e o rei de copas e o 5 de copas. Sabia que aqui tinha história. Tem um desgaste emocional, né? Lá eu já me esforcei muito em outras empresas que eu trabalhei, eu já me esforcei muito num relacionamento, já me doei muito. Isso aqui tá pesando ainda para vocês, sabe? Porque é como se tivesse de fato uma decepção aqui. E essa decepção, ela ainda magoa vocês de alguma forma. Por mais que vocês tenham aqui um coração muito bom. Que mais? Rei de ouros. Rei de ouros. Aqui eu sinto como se vocês estivessem subindo um nível de maturidade na vida de vocês. E isso aqui não tem a ver com o outro, isso aqui tem a ver com vocês, tá? Ó, 4 de copas. É exatamente isso, tá? Se for uma nova oportunidade de trabalho, vocês sabem que vocês vão estar ali envolvidos com grupos, com outras pessoas, que vocês vão ter que compartilhar ali com outras pessoas. Então tem dinâmicas aqui que envolve essas trocas, né? E parece que assim é algo que você não tá tão interessado. Apesar de eu ver que é sim uma boa oportunidade. Olha isso, 10 de ouros. Não só uma boa oportunidade no sentido de crescimento pessoal, mas uma boa oportunidade no sentido de crescimento financeiro, tá? As de ouros. 6 de copas. Por algum motivo vocês estão comparando, vocês estão associando essa mudança aqui que vem no caminho de vocês com algo que vocês já passaram. Mais uma as de ouros. O julgamento. E assim não é. Não é. Mas o que é como se aqui a vida até te questionasse o que pega em relação ao passado aqui, Sagitário? Carta da Justiça. Como que eu vou perguntar isso? O que tanto vocês se cobram aqui, se punem mesmo, sabe? Em relação ao passado. Parece que é muito aquela coisa assim de no passado eu quebrei a cara. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu faria diferente. Então é como se aqui tivesse de fato uma oportunidade para vocês fazerem diferente. Entendem? Vocês estão remoendo aqui alguma coisa. Se isso daqui for questões afetivas, né, sobre a vida afetiva de vocês, pode até ser uma questão aqui de reconciliação para alguns. Tem essa energia sim, tá? A força, a rainha de ouros e o 4 de paus. Mas se for uma energia aqui de reconciliamento, né, de reconciliação, é o que eu falei, vocês precisam se questionar por que vocês estão se punindo ou estão meio que assim com esse arrependimento mesmo, né? Mais uma as de ouros. Rei de paus. É o que eu falei, me parece muito como se vocês fossem subir um degrau aqui de maturidade e de força também. Provavelmente é isso que vocês não estão entendendo aqui dessa situação. Rei de copas.
o dependurado, a gente tem energia de peixes e capricórnio aqui. Peixes e capricórnio bem forte, aliás. Roda da fortuna. E o dependurado, a carta do dependurado é complicada, né? Com rei de copas ainda, porque entra muito nessa energia. Agora eu tô entendendo a leitura de vocês. De muita doação, de muito sacrifício. Só que esse rei de copas com o dependurado, para mim, e a roda da fortuna aqui no fundo de deck, é como se a vida estivesse questionando vocês por que vocês acham, porque parece uma coisa aqui realmente de perspectiva. Por que vocês acham que vocês têm que se sacrificar? Ninguém tá falando aqui que tem sacrifício. A energia que eu tava pegando no início, acredito eu que era a própria percepção de vocês. Fala mais. Rei de copas. 6 de paus. Tem um certo equívoco aqui, né? Imperatriz, 8 de ouros. Me fala desse dependurado. Rei de... Oh, rei não. Cavaleiro de espadas. E esse cavaleiro, ele vem cortar essa corda aí que vocês estão, né? E a rainha de copas. A torre. Mais uma, o enforcado. O mago. O que eu tô pegando aqui? Me parece que alguns de vocês sempre aprenderam a fazer as coisas na vida, seja uma conquista de trabalho, seja que fazer um relacionamento dar certo. Parece que vocês aprenderam a ter uma percepção que tudo isso, para ter êxito, vocês iriam ter que se sacrificar de alguma forma. Isso aqui parece uma coisa muito inconsciente em vocês, tá? Então, é meio que isso. De fato, tem uma nova oportunidade aqui para vocês, seja de um emprego, seja de um relacionamento, de uma reconciliação com alguém. Mas o que pega não é sobre a indecisão se você vai aceitar isso daqui ou não. O que pega é que, assim, Sagitário, você tá achando que você vai ter que se sacrificar como você se sacrificou lá no passado. E aqui o negócio não é esse. Tá vendo aqui ó, a justiça de novo? Essa justiça para mim, ela bate muito como se assim, você acha que o correto aqui é fazer sacrifícios. Mas aí você vai falar, Lari, eu não quero, eu tô cansada, já fiz isso antes, Deus me livre, blá blá blá. Só que aqui é uma percepção de vocês. Gente, essa leitura aqui, assistam 2 vezes, porque assim, até eu tô com dificuldade de processar aqui, porque não é algo que vai entrar fácil na cabeça de vocês. Não é. É como se vocês estivessem acostumados que para vocês conseguirem algo aqui, vocês precisam se sacrificar. Ou seja, o negócio precisa ser difícil. E a vida tá falando que assim, não. Aqui só tá pedindo comprometimento, ó. 8 de ouros com a imperatriz. E é um comprometimento que não é com o outro. Então, se é sobre um trabalho, não é que você tenha que se comprometer com a empresa, com seu chefe, com os colegas de trabalho. Se é um relacionamento, não é que você tem que se doar, se sacrificar ali pelo outro. Você tem que entender aqui se você está fazendo isso por você. Eu acredito que essa imperatriz aqui seja sobre isso. Eu tô aqui num caminho que talvez não seja bem aquilo que eu queria que fosse, como que eu gostaria que fosse, mas eu sei que nesse caminho profissional eu vou chegar onde eu quero, eu vou ser essa imperatriz, esse imperador na minha carreira. Esse relacionamento não tá da maneira como eu quero, como eu gostaria que fosse.
Mas eu acredito que nessa relação eu vou aprender aqui a cuidar mais de mim, a ser mais independente, a nutrir o outro, a ter trocas mais equilibradas. Vocês estão entendendo? Não é sobre se sacrificar, mas é sobre fazer por você, porque você quer e porque você se compromete àquilo. Então são coisas assim muito, né, minuciosas aqui para vocês refletirem. O que vem de futuro próximo aqui para Sagitário? O que vem aqui de futuro próximo para Sagitário, por favor? É aquilo, gente. Às vezes as coisas não são como a gente quer realmente, infelizmente. Mas aqui vocês são inteligentes o suficiente para ver as coisas além do óbvio, sabe? Essa cegueira aqui com despertar é bem isso. O que vem para Sagitário, por favor? Futuro próximo. Ó, um valete de ouros. Os amantes. Gente, até eu vou assistir essa leitura depois, porque eu acho que serviu aqui para mim alguma coisa. Os amantes, energia de gêmeos, que mais? 7 de espadas, eita. E o 10 de copas aqui. Por que esse 7 de espadas? Clarifica o 7 de espadas. A rainha de espadas invertida. E o 9 de espadas. Sagitário do céu, essa cabeça de vocês aí. Olha isso daqui, gente, Nossa Senhora. 9 de espadas, 2 de espadas, o diabo. Quase que eu solto até um palavrão aqui. Clarifica os amantes. Mas acho que eu entendi. Os amantes. Valete de ouros, mais uma, os amantes. E a temperança. Aqui, energia de vocês. Valete de ouros. Mais uma, 7 de espadas. A lua. Mais uma, 7 de espadas. E o 4 de paus. Os amantes e o sol. E a estrela. Nossa, que bonita essa combinação. Caramba, se aqui a gente tá falando de questões até profissionais mesmo, esse caminho que vocês vão traçar e que, assim, a carta dos amantes aqui 2 vezes, para mim, não tá à toa, sabe? É como se, assim, a carta dos amantes, ela traz muito aquela coisa de escolhas feitas pelo coração. Só que na minha concepção, a carta dos amantes, ela é aquela escolha que, na verdade, você já fez, sabe? Você já fez aquela escolha, porque é algo que te atrai, ainda com o sol e a estrela. Tem algo aqui que te atrai tanto, Sagitário, que assim, por mais que você veja, cara, não é do jeito que eu quero, tem dificuldade, isso aqui me irrita, isso aqui me incomoda, isso aqui te atrai tanto como se fosse até uma coisa de destino mesmo para alguns de vocês, tá? Só que assim, 7 de espadas, a rainha de espadas invertida e a lua, tome muito cuidado para vocês mesmos aqui não começarem a julgar as escolhas de vocês. Sabe, tem muito forte uma energia de comparação aqui. Ai, mas porque o outro fez aquele curso e a vida dele estourou. Ele faz viagem internacional. Ah, porque o outro tem um relacionamento perfeito. Cuidado com essas comparações, porque na verdade o que a gente vê do outro é só uma ilusão, né?
A gente não sabe a fundo o que acontece na vida de cada um. Então, tomem cuidado aqui para vocês não sabotarem um caminho que é próspero e que aos poucos, porque a gente tem essa energia da temperança, né? Vai ser manifestado aqui também uma cura para vocês. Então é tudo muito inicial, não tem como ter certeza realmente em relação a futuro, tá? Se isso daqui for uma questão ligada à parte afetiva de vocês, relacionamentos afetivos, o que eu vejo é que aqui tem uma dinâmica com muito potencial para crescer juntos, não só como um casal, mas também a nível espiritual, tá? Essas cartas aqui são muito bonitas. Uma combinação muito bonita aqui no jogo de vocês. Clarifica o Pajem de Ouros. Aqui é como se vocês estivessem sendo muito autocríticos. 2 de Ouros. O 2 de Ouros é aquilo, né? Quando a gente está começando as coisas, tudo parece muito incerto. Vem muitas inseguranças. Pajem de Ouros. E o 6 de Espadas. Mas aqui, Sagitário, é passageiro, é o momento, é a transição aqui que vocês estão fazendo. Ó. Rei de Copas, 9 de Copas e o 10 de Copas. E o 8 de Copas e o 8 de Paus e o Mundo. Acredito que vocês vão fechar até um ciclo aqui que está mais ligado aí a questões emocionais do passado de vocês, que ainda trazem aquela energia de frustração. E parece que aqui as coisas vão se manifestando de uma maneira tão rápida que você vai meio que visualizando o teu próprio abandono aqui dessa situação. Sabe quando você vai ver, você já superou o negócio? Quando você vai ver, você já nem lembra mais daquele negócio que te trazia tristeza? É isso aqui que eu vejo, tá? Vamos pegar conselhos aqui. Achei que eu não tinha pego oráculos, mas tem uma aqui. Conselhos para Sagitário sobre essa situação, por favor. Conselhos para Sagitário. Poção, lembre-se de praticar o amor próprio. Mais uma. Acredito que aqui o momento de vocês, né? Carta do Farol, não duvide do seu valor. E o mural, sabia que havia essa carta? Seja a sua prioridade. Tá falando muito sobre vocês, né, aqui. Sobre vocês não duvidarem aqui de quem vocês são, do potencial de vocês. E era isso que eu ia falar. Parece que o momento aqui é bem importante para você focar nas coisas simples do teu dia a dia. Seja arrumar a casa, seja cuidar de você, de fazer algo para o teu corpo, para a tua saúde. Aqui não vejo, perdão, não vejo sendo um momento de grandes decisões, de grandes movimentações que partam de você. Eu acredito que aqui as coisas vão acontecendo naturalmente. É sobre deixar fluir, tá? É isso, Sagitário. É isso que eu vejo para vocês. Espero que essa leitura tenha ajudado. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, deixo meu contato para leituras particulares. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau.